Olá pessoal, tudo bem? Sou o professor Roberto Carlos, de História. Então, estou aqui para trazer a vocês, assim como eu mencionei em relação à história do Brasil, esse é um momento introdutório, ou seja, trataremos aqui de elencar, de fazer uma lista de todos os temas, que abordaremos nessa nossa caminhada aqui em torno ou acerca da história geral. Alguns aspectos que acreditamos serem pertinentes, não só pertinentes, com algumas observações interessantes a respeito desses temas voltados, organizados e direcionados para as provas do Enem. Então a ideia é contemplarmos toda a objetividade que o Enem sugere nesses conteúdos, de forma, já que é um trabalho intensivo, são aulas com duração curta, então a cada tema, a cada aula, a gente precisa dar conta então de todas as possibilidades ou tentar abarcarmos todas as possibilidades daquilo que possa vir a ser contemplado no Enem. Então, a história geral, a gente, óbvio, se pensarmos, então, começaremos por onde, História geral. As primeiras civilizações, lembrando, pessoal, que assim como na história do Brasil, nós obedeceremos a uma ordem cronológica. Claro que por vezes os temas se entrelaçarão, tem aquela interdependência, interrelação entre alguns temas, mas buscamos então introduzir essa ordem cronológica nas nossas aulas, Assim, quando a gente começa com as primeiras civilizações, não ignoramos os aspectos anteriores. Então, é só uma questão de ponto de partida, para entender os temas mais presentes nessas provas do Enem. Bem, as primeiras civilizações, todo mundo tem na memória a ideia da Mesopotâmia, dos povos que conquistaram a Mesopotâmia, sumérios, assírios, lembram-se daquilo? Então, abordaremos isso, para a gente entender como começa a ser interpretada a questão da dispersão dos povos, da conquista de territórios. Lembrando que essa conquista de território é um tema sempre marcante ao longo da história. Por quê? Porque ele nos remete às guerras, disputas territoriais, apesar de... Não vou aprofundar muito nessa questão aqui territorial, já que é de competência da geografia, mas para a gente entender que essa disputa por território, historicamente, sempre culminou, ou por várias vezes, culminou em conflitos, em guerras, beleza? Traremos também, como não poderia deixar de ser, a civilização grega. A civilização grega, todas as suas características tão importantes, que ofereceram um legado enorme para a humanidade. As guerras também, um momento, civilização marcada por conquista, por povos que se notabilizaram, por personagens que se notabilizaram, e até ganharam uma importância, ganharam um espaço na literatura, no cinema principalmente. Pode até, vocês, a partir dos nomes que a gente vai trazer aqui, vocês lembrarão de alguns filmes possivelmente, mas o nosso foco então é trazer todos os aspectos de forma geral da civilização grega, desde a sua formação, aspectos sociais, a democracia, enfim. Aí a gente estabelece uma conexão já com a primeira aula, com o passado e com as aulas futuras. Então, 2 aulas dedicaremos à civilização grega, para compreendermos então como se constituiu
essa civilização que é tão lembrada, né, todo tipo de literatura, né? Só um momento que preciso hidratar logo de cara. Galera, eu voltei. Questão de... Ainda sobre civilização grega, né? Então foi isso. Algumas guerras importantes, né, nesse período, todas girando em torno também de conquistas, né, territoriais. A gente vai trazer, então, também já nessa sequência cronológica antiga, Roma Antiga, né, que terá também, dispensaremos dois momentos, duas aulas, né, para abordarmos então Roma Antiga, né, com todos os seus grandes imperadores, Roma também a Roma Antiga com um legado extremamente relevante, né, para a humanidade, influenciou, né, para gerações, a influência para as gerações futuras. Assim, a gente tem nessa transição, né, desde a ascensão do Império Romano, a própria queda do Império Romano, o que vem depois o período importante, né, da queda do Império Romano? Temos a Idade Média. São temas muito, como todos, mas esses ganham uma importância muito maior, até pela própria duração. A Idade Média que terá também duas aulas, né, para que possamos discutir alguns aspectos da Idade Média, tais como a relação, né, da Igreja Católica naquele momento, o poder da Igreja Católica, o feudalismo, né, a estrutura econômica, social, as relações de trabalho durante o feudalismo, até a gente tem, só um momento, por favor, a gente tem um momento desde a Alta Idade Média, né, quando o feudalismo se estabelece juntamente com a Igreja Católica, né, configurando o poder daquela época, até a Baixa Idade Média, que já é o declínio, o fim da Idade Média, por algumas questões que também abordaremos aqui, as causas, né, dessa crise, né, vamos chamar assim, da Idade Média, que na verdade é a crise do feudalismo, né, que decreta o fim da Idade Média. Se decreta o fim da Idade Média, aí sim, todos, acredito que vocês tenham isso claro. O que ocorre, né, após o fim da Idade Média? Decreta o quê? Decreta o Renascimento. Traremos como renascimento cultural, trazendo o sentido de cultura bem amplo, né, já que trata-se também do renascimento da ciência, né, da retomada da ciência para a explicação, né, para alguns fenômenos, né, coisa que a Igreja mantinha do seu jeito, né, aquelas explicações. Abordaremos, é um tema bem interessante. O Renascimento cultural, então, traz essa ruptura com aquele momento da Idade Média, beleza? Nessa sequência aqui nós temos, então, os estados modernos. Estados modernos, né, que a gente vai entender a composição de como surgem, né, por que surgem, ali com a ideia de Portugal, os regimes absolutistas, né, que são a característica principal, monárquicos, absolutistas, né, o poder central na figura do rei, e toda uma estrutura jurídica criada, estrutura de impostos, algumas faces, né, dos estados modernos, né. Dispensaremos também duas aulas para esse tema, né, tema também um dos importantes, né, nessa trajetória, o que os estados modernos também determinam, né, já que a ideia da expansão marítima é também um acontecimento, né, uma sequência tão importante derivada, né, da formação desses estados modernos, né, aí o processo de expansão marítima, de descoberta ou conquista, né, como queiram, conquista de novos territórios. O renascimento cultural, né, então está nesse pacote aí, nessa composição. Os estados modernos e o renascimento cultural estão muito próximos, né? Aí no aspecto religioso, né,
Reforma Protestante. Reforma Protestante, vocês, a quem remete, né? Isso, Martinho Lutero, luteranismo, né? Suas reformas transformando também, impondo o que? Essa reforma protestante, né? Tem interferências diretas, né? Sobre como o modo que a Igreja Católica trazia, conduzia, né, sua atuação, né, na sociedade. Então, a reação católica ou reação da Igreja Católica, esse é mais um tema que traremos, né, para que a gente possa entender essa fase de transição, né, o poder extremamente atuante da Igreja na Idade Média, e aí surge então esse ligeiro enfraquecimento da Igreja Católica e a sua reação, ou seja, aquela contra-reforma, né, da Igreja Católica. Entenderemos como isso ocorreu. Nessa sequência, então, já damos um salto lá para as revoluções inglesas. Que foram essas revoluções, né, a importância delas, Revolução Industrial, cada aspecto, né, cada contexto histórico, momento em que a Inglaterra vivia e como esses momentos se desenrolar, né, dos fatos culminaram então nessas revoluções, também marcos importantíssimos, né, para a história, né, do mundo, né, as consequências, os desdobramentos, né, como eu sempre gosto de falar, os desdobramentos que né, que tiveram essas revoluções sobre todo o planeta, né? Então, extremamente importante. Também nesse contexto, esse já século XVIII, o Iluminismo, gente. Então, o Iluminismo, no século XVIII, conhecido também como o século das luzes, né? Em contraposição à Idade Média, que foi o século das trevas, né? Um século, ou a Idade das Trevas, um século não, a Idade Média teve uma duração maior, né? Mas a Idade das Trevas, né? E aí surge o Iluminismo também e ganha esse carinhoso apelido de século das luzes, né? Quando surgem os grandes pensadores, né, com grandes ideias, com ideias que faziam oposição, na verdade, àquelas monarquias absolutistas, né, da figura de John Locke, Montesquieu, Voltaire, Rousseau, grandes, fantásticos, né, personagens intelectuais com o poder das ideias, né? E na ideia de relacionar, traremos também o iluminismo. O que iluminismo tem a ver, que relação tem aqui com o Brasil? Iluminismo século XVIII. Bem, eu mencionei, né, naquela outra introdução, né, sobre a história do Brasil, as revoltas aqui, as conjurações. A gente tem muito, né, das ideias, dos ideais iluministas sobre a história do Brasil, né, sobre aqueles movimentos aqui, sobre aquelas revoltas, conjurações, Inconfidência. Então, isso que é bacana, eu vejo isso como muito interessante, você poder relacionar esses acontecimentos, né, de ordem histórica em outro continente, como isso respinga, como isso chega, como isso incide, recai sobre o nosso país, como isso recaiu, veio aqui, inspirou, né, alguns movimentos. Isso é fantástico, né? E, por que não dizer, Revolução Francesa, também um momento dos mais emblemáticos, né? Revolução Francesa, ela também é um momento que acaba trazendo as suas, inspirando aqui algumas revoltas aqui. Vamos entender todo o contexto dessa Revolução Francesa,
São assuntos apaixonantes, diria eu, assim como a própria história do Brasil, mas essa história, né, desses aspectos, né, acontecimentos da história geral, sabe, nos trazem sempre um novo fôlego a cada aula para a gente, quando a gente vai abordar esses temas aí. Teremos então nessa sequência a era napoleônica. Napoleão também figura importantíssima, né, também na própria história da França, né, as guerras napoleônicas, a era napoleônica. Teremos também, olha só, a influência, vejam só vocês, a relação que estabeleceremos, né, entre Napoleão e a nossa própria história aqui, né, a ideia do bloqueio continental. Falaremos sobre isso, obviamente, né, a pressão de Napoleão sobre Portugal invadido ou não por Napoleão, impôs algumas condições, né, ou vocês rompem relações com a Inglaterra, ou nós invadiremos vocês. E isso, qual foi a decisão de Portugal? Sim, Portugal cedeu aqui, não cedeu à pressão pelo menos foi afetado, né, pela pressão de Napoleão. A família real deixa então Portugal com a ajuda da Inglaterra, né, e Napoleão invade Portugal. Olha só a relação, né, com o Brasil. Então a família real vem para onde? Vem para cá, vem para o Brasil. O que mais? Movimentos operários também inspiradores, né? Inspiradores para a classe operária, né? Isso teve um desdobramento de ordem mundial também absurdo, fantástico, né? Se a gente pensar, né, a ideia do povo assumindo, né, dos trabalhadores assumindo momentaneamente o poder, né, na França, Comuna de Paris, aquela coisa toda. Então, esse momento é impossível, né, não conectarmos. Se a gente pegar aqui a história geral, né, sempre vai trazer o aspecto, né, de como ela chega ao Brasil, né, de como ela acaba transformando, inspirando, ou seja, né, tem sempre suas consequências mundo afora, e pelo menos no nosso caso aqui não foi diferente. Neocolonialismo, ou seja, neocolonialismo da África, neocolonialismo da Ásia, assim entenderemos como a gente caminha esse processo de partilha da África, né, de disputa por território, como isso vem culminar em quê? Vem culminar na Primeira Guerra Mundial. Preciso apagar alguns slides aqui. Apagar alguns rabiscos, na verdade. Então, neocolonialismo na África, na Ásia, mas principalmente na África, vai gerando disputas, entre outros fatores. Esse é um fator interessante, importante. A ausência da Alemanha e da Itália, né, nessa partilha aí da África, nessa divisão da África a fins de exploração. Que relação tem isso com a Primeira Guerra, né? Abordaremos também a Primeira Guerra Mundial. Assunto também, né, dos mais... É sempre interessante, né, do ponto de vista de análise histórica, não do ponto de vista mórbido, né? Claro que a guerra é um momento condenável, né? Todas as guerras são condenáveis, né, pelo que elas trazem, né, de baixas, de mortes, mas enfim, a gente precisa, a história está na história, a gente precisa então realizar nossas análises, né, e entendermos, né, o processo, né, de como elas aconteceram. Momento também importantíssimo na história. Revolução Russa, Lenin, Stalin, formação da União Soviética, bolcheviques, mencheviques. Então esse assunto também é fascinante, né? Um dos momentos, surgimento, né, formação da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Que desdobramentos isso teria para o futuro, né? Transformação gradual, né, da União Soviética em uma superpotência.
crise, essa sim também por falar em consequências, crise de 1929, né? Aquela crise relacionada à Bolsa de Valores, né? Que consequências isso teve, entre outros, né? Por mundo afora, mas para o Brasil aqui, a relação da crise de 29 com a produção do café no país, já a partir do processo de industrialização, tranquilamente conectável, né? Então, falaremos sobre isso também. Que vem a seguir, fascismo. Fascismo fascinante deixa a gente ignorante fascinada, né? Como diria Humberto Gessinger. O fascismo europeu, trago aqui o fascismo europeu para a gente entender, então, o fascismo começa, né, ali com as ideias de Mussolini, né? Mussolini, talvez o grande símbolo do fascismo, né? Vamos entender o que foi esse regime fascista, né? Autoritário de Mussolini e como ele alcança a Alemanha. Ele chega na Alemanha com Hitler, né? E é transformado já de um fascismo para um nazismo. Então entenderemos principalmente essa abordagem do fascismo relacionada à Itália, à figura de Mussolini. E, como eu disse, né, se eu falei do fascismo que chega ao nazismo, ganha outra dimensão, né, na figura de Hitler, teremos também a Segunda Guerra Mundial. Outro momento também importantíssimo, não sei se dá para chamar de um divisor de águas, pelo menos foi a última guerra, grande guerra, né? Guerra mundial, pelo menos que se tem notícia, né? Aí temos outros conflitos aí mundo afora, mas Segunda Guerra Mundial é importante, é um momento de transição, né? Que aí estabelece-se, né, aquela guerra mais, talvez a guerra mais duradoura, né, da história, que é a Guerra Fria, né? Pós Segunda Guerra Mundial. Guerra Fria, né, como todos sabemos, né, não foi exatamente uma guerra travada nos polos, né, nem no Ártico, nem no Antártico. Era uma piada sem graça essa, na verdade, né? Mas alguns alunos sempre aparecem com essa, né? Você fala sobre Guerra Fria, ela foi travada no gelo. Não foi travada no gelo de forma alguma. A Guerra Fria foi uma guerra, né? Eu lembro que eu mencionei sobre a Revolução Russa, surge a União Soviética, né? E aí que vem se tornando também no pós-guerra ali uma superpotência, né? E divide o mundo, né? Um mundo polarizado entre Estados Unidos e União Soviética, né? Aquela guerra ideológica pela imposição e implantação dos seus sistemas políticos. Essa foi a Guerra Fria, uma guerra chamada de paz armada, guerra santa. Bem, toda guerra sempre aumenta a tecnologia, seja ela guerra santa, quente, morna ou fria. Já dizia Renato Russo. É isso, Guerra Fria, então, foi a guerra mais duradoura, porque apesar de não ter sido uma guerra na prática, né, de conflitos pelo menos armados, né, reais, ela foi uma guerra ideológica e durou, então, teve sua duração até os idos dos anos 90 ali, né, com alguns momentos. Abordaremos, eu não posso me precipitar aqui, e o tempo também não nos permite. Guerra Fria, depois vem o processo de descolonização da África e da Ásia. Lembra que a gente trouxe lá o neocolonialismo na África e na Ásia, e vem esse processo aí de descolonização, né, que rumo tomam esses países, né, outrora colonizados, que também há um processo de alguns genocídios, né, em torno dessa história também triste, né, em torno da África. Então, temas também dos mais interessantes, né, que ficam para a memória, que ficam para a história, na verdade, né. Temos aqui o
fim da União Soviética, né? E fim da União Soviética, essa é mais uma aula, fim da União Soviética e o mundo pós-Guerra Fria. Fim da União Soviética, então, ela determina o fim da Guerra Fria, né? Que com a dissolução da União dos países, né? Da União das Repúblicas Socialistas, né? Alguns países se tornam independentes, né? E aí, juntamente com a queda, não, a derrubada do Muro de Berlim, simbolizam, né? O fim da Guerra Fria, período também dos mais marcantes, né, o fim da União Soviética. E aí, uma análise breve, né, sobre como ficou o mundo pós essa Guerra Fria, né. E, por último, mas não menos importante, nós temos o tema globalização. O que é a globalização? As fases da globalização, então, essas transformações de ordem econômica, essa maior conexão entre países, entre empresas e suas formas ela ganha um contorno muito geral. Então entenderemos essas fases da globalização. Existe um marco inicial, claro, da globalização. Há quem se refira à globalização lá desde o período da expansão marítima, isso também, mas não traremos esse tipo de abordagem, não que a desconsideremos, mas então traremos algo mais contemporâneo, né, sobre a globalização, ainda que tenha algumas fases, né, não tem um ponto de partida exato, né, que é um processo gradual, né, a partir de algumas inovações tecnológicas, né, o avanço, né, emprestando o conceito lá de Milton Santos, lá da geografia, o meio técnico, científico, informacional, né, isso compõe a própria globalização. Entenderemos, então, todas as fases, né, e de como de que efeitos ela traz, né, no planeta, de ordem econômica. A globalização não é um processo econômico, né, ela carrega consigo a ideia de transformações culturais. Gente, é isso. Como eu disse, meu nome é Roberto Carlos, isso, o próprio Roberto Carlos, e terei de suportar algumas piadinhas, né, a respeito. Brincadeira, gente. Então, o trabalho é esse. Temos um caminho, né, pela frente, um caminho que eu espero que seja produtivo, satisfatório, que seja bacana. Para mim vai ser muito bacana estar discutindo isso, trazendo isso para vocês, né? Todos esses temas aí, e que eu possa contribuir, que a gente possa contribuir com vocês, né? Para aquilo que vocês almejam, né? Que sempre passa nessas provas, Enem, vestibular, etc. Né? Nesse caso, estamos voltando para o Enem aí, direcionando, mas claro que a ideia é que isso possa então atingir a ideia aqui é o conhecimento, né? O conhecimento não tem preço, né? Então a ideia é sempre de relacionar, como eu disse, eu vou insistir nisso o tempo todo, né? A ideia é de correlacionar esses acontecimentos de ordem mundial com os acontecimentos no Brasil, não só no Brasil, aí você desdobra, né? Isso aqui teve influência em determinado mandato lá aqui na América do Sul, outro na Europa, o que aconteceu no Brasil também que tem efeitos, ou seja, o que a gente pode estabelecer de conexões nessa sucessão, né, de acontecimentos que a história, né, nos apresenta. Beleza, gente? Então conto com vocês nessa longa caminhada aí, mas que seja uma caminhada agradável também. Beleza? Grande abraço e até a próxima, aquela primeira aula ali, quando criaremos, então, estabeleceremos de fato esse contato, né? Iremos aprofundando esse contato com o conhecimento. Beleza? Até a próxima. Valeu!